Olá, galera goiana! Olá, internauta! Olá, você torcedor do Vila Nova ou você torcedor de outro clube que porventura esteja acompanhando este conteúdo. Sejam sempre muito bem-vindos ao Futebol 62. É uma satisfação contar com a sua audiência. É muito bom tê-lo por aqui, pois a nossa interação é a grande riqueza que temos neste canal. E a partir de agora, eu apresento a vocês um novo conteúdo, um novo formato de conteúdo aqui no nosso canal. A gente sempre tentando inovar, sempre tentando trazer coisas novas para você. E este é um programa que vai se chamar Dois Toques. Vai entrar ao ar algumas vezes na semana. A nossa ideia é sempre duas pessoas debatendo um tema. Um debate um pouco mais rápido, mas são duas pessoas debatendo um tema conjunto e a gente sempre vai trazer excelentes cronistas, excelentes comentaristas, excelentes jornalistas para depor e alguém que vai estar com a gente aqui sempre neste quadro, o Dois Toques, até pela capacidade que tem é o nosso grande Charlie Pereira, faz parte aqui da nossa equipe do Futebol 62. Anunciei o Charlie na semana passada, fez um sucesso danado, muita gente elogiando. Aí eu ainda brinquei, falei, eu não posso é contar os termos contratuais, senão eles vão ficar com raiva de mim. Mas grande Charlie, muito bom receber você aqui no Futebol 62, muito bom ter você no Futebol 62, porque você é um cara por quem eu tenho uma enorme admiração e sem dúvida você aprimora e você melhora qualquer equipe aqui no estado de Goiás. Abraço para você, Gerliezer. Abraço a todo mundo conectado aqui no Futebol 62, né? Gerliezer amarrou um contrato assim, né? Difícil de alguém romper, de eu conseguir romper esse contrato com ele aqui. É um contrato assim, né, de amizade, um contrato muito prazeroso para mim. Eu estou dentro de um canal, né, confiável, de grandes opiniões e grandes informações, um canal que a cada dia ganha mais conceito, né? O trabalho é sério, é árduo, né? O esforço do Gerliezer para manter esse espaço, eu sei da dificuldade que é, né? E para mim é uma satisfação muito interessante estar aqui no quadro Dois Toques. O Gerliezer dá um toque redondo, eu tento devolver mais ou menos, né, Gerliezer? Porque assim, normalmente eu devolvo quadrado, você toca Não, redondo, eu devolvo quadrado. você é o 10 aqui, Charlie. Eu vou de lateral esquerdo, que é lateral esforçado, né? Que às vezes vai no ataque, outras vezes já nem aparece por lá. Charlie, o nosso tema de hoje é a situação do técnico Luizinho Lopes. Chegou ao Vila recentemente, 2 jogos apenas, né? Perdeu na estreia para o América 3-0 dentro do Oba, uma estreia talvez nem nos piores sonhos dele ele imaginava algo assim, nos piores pesadelos no caso, né? E uma derrota de virada para o Amazonas, 2-1, lá no estádio Carlos Amit neste final de semana. E você, Charlie, como é que você vê a situação do Luizinho? Eu sei que pode parecer um absurdo, com 2 jogos a gente já falando de situação do treinador, mas você acha que a situação do Luizinho hoje, Charlie, ela é confortável? Antes disso, eu quero mostrar para vocês a situação do Vila, né? Porque o Luizinho ele pega o Vila em meio a uma crise, né, Charlie? E ele está estendendo essa crise, vamos dizer, sob o comando dele. Olha só, vamos ver a situação da tabela neste momento. Essa aqui é a situação da tabela neste momento. O Vila já não aparece aqui na primeira página, né? O que preocupa o torcedor, a gente vai descendo a tabela, descendo e acha o Vila lá na 13ª colocação, 16 pontos, 13 jogos, 5 vitórias, um empate, 7 derrotas. O Vila já tem mais derrotas do que vitórias dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Quando a gente puxa, olha só, 16 pontos. Quando a gente puxa essa tabela para a 8ª rodada, que é quando inicia-se essa crise, aliás, inicia-se na 9ª, a 8ª foi a última grande rodada do Vila, o Vila com os mesmos 16 pontos estava na 2ª colocação, né, um ponto atrás do Goiás, junto com o Remo na pontuação, mas ganhava nos critérios, e tinha 3 pontos de vantagem para o 5º colocado, que naquela ocasião era o Operário, que tinha 13 pontos. O Operário está lá embaixo também, foi outro time que também nesse período caiu bastante nessas rodadas recentes. Então, um Vila que estacionou, né, literalmente estacionou no campeonato.
E seguindo, então o Luizinho chega depois de 3 derrotas na Série B, 4 no geral, porque teve aquela derrota para o Cruzeiro, 3 na Série B, e com ele o Vila sofre mais 2 derrotas. Mas na sua avaliação, Charlie, não está falando aqui nem propriamente de informação, mas de avaliação de quem acompanha futebol há muito tempo. O Luizinho, ele já corre algum tipo de risco, ou o Luizinho, por ter chegado recentemente, ele ainda está naquela situação confortável do treinador que acabou de chegar ao clube? Gerlés, assim, deixa eu ir na chegada do Luizinho. Ele chega agradando poucos. Se for pegar o universo de torcedores de Vila Nova, foram poucos o que gostaram da chegada do Luizinho. Muitos gostaram da saída do Lacerda, mas a chegada do Luizinho, ela frustrou muitos torcedores que esperavam um nome maior. Acho até que o Vila Nova tentou, mas dentro da sua capacidade financeira, dentro da sua realidade, né, técnicos não abriram uma negociação ou pediram valores bem distantes de um acordo com o Luizinho, né, que é um técnico que eu diria que está abaixo do Vila Nova. Né? O Vila hoje tomou uma dimensão, né? Ele precisa de profissionais ali para a área técnica num patamar superior. Até a contratação lá atrás do Lacerda, foi, poxa, uma aposta, tendo o Lacerda como aposta. E foi uma aposta que deu certo na primeira parte da temporada. O Vila é campeão goiano, o Vila chega na terceira fase da Copa do Brasil, né? O Vila consegue aí, né, bons desempenhos nos clássicos, né, que é para o Vila ali também um campeonato, né? Mas sai o Lacerda, chega o Luizinho, não agrada, né? Ele chega num dia, dá uma coletiva e já faz um treino, preleção e jogo. Eu acho que ele mexeu demais no time, a derrota de 3-0 não é só dele, mas passou principalmente pelo trabalho dele, né? Isso aumentou ainda mais essa insatisfação do torcedor. Tomou uma porrada de 3 jogando em casa, né? É realmente um desgaste muito grande, né? E aí ele tem uma semana para se preparar para um jogo contra um time que é lá da parte de baixo da tabela, o Amazonas, e o time joga mal ontem. Né? Esse jogo, para mim, o Vila tem um bom. Parte do primeiro tempo, o Vila joga bem. Depois só dá Amazonas, criando, mais consciente. O Vila ficando encurralado, e a derrota do Vila foi justa, né? Quinta derrota na Série B, a sexta. Você pega também o jogo da Copa do Brasil, que o Vila é goleado no Serra Dourada contra o Cruzeiro, né? Foi uma vitória assim, tomou uma goleada aqui no Cruzeiro. Então, é um time que já toma mais gols do que tomava naquela primeira parte da tabela que você mostrou, mas aí respondendo a sua pergunta, ele corre risco, sim, né? Conhecendo o ambiente do futebol, dependendo como o Vila atuar no clássico contra o Atlético, se acontecer, digamos, uma derrota do Vila, né? E de que forma foi essa derrota, ele corre o risco, sim, de cair pós-clássico, né? Agora, o Vila vem tendo a seu favor, que talvez motive o torcedor, que o desempenho do Vila nos últimos tempos diante de Atlético, de Goiás, vem sendo um desempenho muito bom. Né? O Vila, talvez, você que trabalha com os números aí, talvez nesse século aqui, vamos limitar esse século, talvez o Vila não tenha tido lá atrás um desempenho tão interessante em clássicos como teve, né? Mas o Luizinho já está com uma pressão grande no seu trabalho. Eu também vejo da mesma forma que você, Charlie. Eu já vejo o Luizinho pressionado, mesmo sendo apenas 2 partidas, mas eu já vejo ele pressionado, porque ele já chega sob desconfiança, como você colocou. Talvez essa desconfiança ela nem esteja muito em cima do trabalho do Luizinho no Vila, no ano passado, que acabou perdendo força na reta final, né? Ele cai depois de um 3-0 também. O Luizinho ele saiu do Vila com um 3-0 para o Curitiba, e chega ao Vila abrindo esse trabalho com 3-0 também nesse jogo diante do América. A questão, eu Coincidência. acho que Coincidência, os jogos foram no Onésio Brasileiro Alvarenga e jogos onde o House foi o goleiro e que ele acabou falhando, né? Tanto lá no ano passado contra o Curitiba como contra o América, né? exatamente. E outro ponto, eu acho que a principal o peso, Charlie, que eu vejo em cima, era o que ele vinha fazendo no Paysandu.
O Vila trouxe um treinador que vinha num desempenho terrível no Paysandu. Tanto que ele saiu de lá, o Paysandu já ganhou duas. Né? O Paysandu jogou as duas depois que ele saiu. Ganhou do Botafogo, ganhou o clássico contra o Remo. E ele veio no Vila, até agora o Luizinho do Vila é o Luizinho do Paysandu. É um Luizinho que perde, né? Que não consegue resultados. Então, eu acho que ele já trouxe essa carga de vindo lanterna do campeonato, que fazia uma campanha muito ruim, né, para assumir o Vila. Porque tem aquelas coisas que elas são um pouco contraditórias, que eu tento às vezes assimilar no futebol. Por exemplo, no ano passado o Vila mandou o Luizinho embora, porque o Vila entendeu que o Vila precisava de um outro treinador para tentar subir. Então ele mandou o Luizinho embora. Não foi, Charles? O Vila brigava pelo acesso, perdeu força. É Né? aquela tentativa de dar uma quebrada no mesmo, Isso, né? é, Vamos mudar para ver se conseguimos ter isso. um fôlego de recuperação. Aí agora o Vila foi buscar o treinador que no ano passado foi mandado embora, para ver se o time subia, para ver se faz o time subir. Né? Então, assim, fica algumas situações conflitantes em termos da Agora, lógica, né? Se a gente buscar o que é lógico, né? agora eu vi ontem a entrevista do Hugo Jorge Bravo aos companheiros da Fenomenal Esportes, né? E você vê que a entrevista do Hugo, ele não fala nada do Luizinho. Ele cobra muito do elenco. Falta coração, falta vontade, é preciso mais entrega, né? Coisas que são do elenco. Né? Não sei se foi uma estratégia de poupar o técnico e talvez uma conversa com o técnico era trabalhada mais internamente, né? Mas o cenário também é de cobrança para cima de um elenco que, para mim, pode entregar muito mais do que está entregando. Porque eu vi historicamente, Gerleu, eu sempre faço uma análise assim, não sei se você concorda, o Vila nunca foi um clube de montar grandes elencos, grandes times, assim, que saltassem aos olhos, né? Sempre teve seus destaques individuais, jogadores que desequilibravam, né? Vamos pegar aqui Túlio, Alex Oliveira, Alain Mineiro, Tim, Rony. Mas esses jogadores, eles faziam parte de elencos que tinham como característica principal o estilo aguerrido, de combate, de entrega de coração. Né? É, Estou usando um termo que o Hugo gosta, está usando muito, né? O Vila é muito coração, né? Eles falam que o Vila é muito sanguíneo, né? Então, o Vila tinha essa característica, diferente às vezes do Goiás, que sempre teve boa parte da sua história times técnicos, o Atlético também, recentemente, nessa ascensão dele, também times técnicos. Agora, se está faltando essa característica do Vila, isso causa uma preocupação muito grande. Eu não sei se o Luizinho tem essa capacidade de trazer esse estilo aguerrido, que sempre foi uma característica do Vila. mas ele tem essa característica, né, Charles? O Luizinho é um treinador que tem essa característica. Vamos ver se ele consegue resgatar isso no elenco. Mas ele é aquele treinador que corre ao lado do campo, né? Ele tem jogador que, se não correr, ele corre menos que o Luizinho dentro do jogo. Porque o Luizinho ele sai do jogo suado mesmo. Ele é muito sanguíneo também, né? Como usar o termo que você colocou aí. A questão, Charles, assim, eu acho que aquelas declarações logo depois do primeiro jogo ali do André Luiz e do Parede não foi um bom cartão de visitas para um treinador que está chegando, né? Já ter a sua escalação, o seu trabalho questionado pelos comandados na Os primeira jogadores, apresentação, os né? jogadores foram infelizes. Ali eu acho que eram, eram frases, termos para serem utilizados ali, ó. Depois do jogo, dentro do vestiário, roupa suja se lava em casa, né? Então isso causou, né? Aquele torcedor que estava insatisfeito com o Luizinho, ele começa a ter argumento, ele fala assim, viu? Até os jogadores não estão gostando dele. Mas assim, Charles, eu até acho que pode ter sido infeliz. Assim, o momento não era aquele, talvez, politicamente falando. Mas o cara se expressou o que ele estava pensando. Sabe? Pode, assim, ele pode ter sido sincero demais, né? O sincericídio que o pessoal gosta de falar. Mas o jogador na situação daquela, dificilmente ele fala uma coisa que ele não quer falar. O que os caras falaram naquela hora, assim, ok, o político não era o momento, tal, poder em outro local, mas eles foram muito francos. Ali o cara falou de dentro. Não é aquela coisa que,
eu pensei muito e falei isso. Não, ele estava com vontade de falar aquilo. Eles realmente estavam, vamos dizer assim, insatisfeitos com as situações que eles criticaram. Agora, agora foram jogadores que foram para o jogo depois, né, contra o Amazonas, né? Certamente, acho que durante a semana isso foi conversado, isso foi amenizado, né? O fato é que ele chamou atenção com aquela escalação, 4 homens ofensivos, só 2 homens ali no meio de campo, quando ele enfrenta o América, que é um time do tamanho dele ali na tabela de classificação, né? Claro que a gente já viu o América muito maior, mas naquele momento era um concorrente direto do Vila. Achei muito audacioso por parte dele mudar a estrutura do time, comandando um treino que é na véspera do jogo. A gente sabe que o treino de véspera de jogo não é um treino de intensidade, é um treino mais leve, né? Agora, ele teve uma semana para ajustar o time. Você viu alguma evolução, Gerlieser? O Não, Vila perde para o para o Curitiba, jogo com o o Vila. Amazonas, não. Para mim, o Vila perdeu um jogo que estava ganho, Charles. Quando o Vila faz 1-0, o jogo estava na mão, porque você tem 1-0. O Vila tem um time melhor que o do Amazonas. E o Amazonas que era o desesperado, que é o Amazonas que está dentro da zona do rebaixamento, pressionado. Você com 1-0, obrigando o adversário a se expor muito dentro do jogo, o jogo estava na mão. O Vila perdeu para o Amazonas um jogo que estava na mão. E aí o Vila, como você bem citou, toma uma pressão na reta final do primeiro tempo, toma um empate, o segundo tempo o Amazonas vem para cima mesmo, e a questão do o Vila até já vem de uma sequência até mais antiga do que o Luizinho, vamos colocar, mas o Vila perdeu a intensidade, era uma das grandes características do time do Rafael Lacerda, era um time muito intenso, é aquele time que o pessoal fala, Monte, de pôr o pé na bola, o Vila sem a bola, toda hora ele estava pondo o pé na bola, era dividindo para jogar para lateral, era interceptando um passe, era fazendo uma falta, era travando uma bola. Hoje o Vila não põe o pé na bola mais. O adversário está trabalhando a bola e o Vila tá circulando, tá só cercando, não consegue mais ter essa intensidade. Mas aqui, Charles, a gente caminhando para o fim destes 2 toques, temos esse jogo contra o Atlético. Para você sente que esse jogo é um jogo decisivo para o Luizinho? É, decisivo, né? Uma vitória muda o quadro, né? Traz tranquilidade para ele, o time vai melhorar na tabela, mas principalmente ele vai ganhar um fôlego novo para trabalhar o time, para esboçar uma reação. Para uma derrota, eu sinceramente não asseguro a permanência dele. Eu não consigo cravar. Falo assim, olha, perdeu para o Atlético, ele vai continuar como técnico para a sequência do campeonato brasileiro. Né? Ou você põe a mão no fogo, Juliano, Não. independente do resultado. Eu também não tenho coragem de pôr essa mão no fogo, não. Eu vejo o jogo, aí é sentimento, né? Eu vejo o jogo como um jogo chave para o Luizinho. Porque, igual você citou, se o Vila vence o Atlético, ele cria outro cenário, né? Ele ganha força, ele vence um jogo que tem. Eu gosto de falar assim, Charles, os clássicos, eles valem os mesmos 3 pontos. Mas o pós-clássico o pós-jogo, ele é muito diferente dos outros, principalmente o pós. Se você ganha, é um pós exaltado mais do que os outros, se você perde, é um pós também mais exaltado do que os outros. Então, ele é um pós-jogo de tamanho diferente, né? E isso independente da posição do Atlético. Hoje o Atlético está na frente, ultrapassou o Isso. Vila Nova, mas se o Atlético estivesse lá na zona do rebaixamento, ou se estivesse no G4, a vitória em cima de um adversário seu aqui, da mesma cidade, o clássico, ele tem esse poder que você destacou, né? Agora, só tentando fazer, digamos, não colocar todo o cenário de culpa no Luizino, e não é o que a gente está fazendo, a gente está falando muito da situação dele para entender como o futebol é administrado, como é a pressão em cima de técnico. O Vila tem hoje uma defesa que não é confiável como foi no passado, inclusive dentro da Série B mesmo, ali no início da Série B, porém só falando do Campeonato Goiano. O Vila tem queda de alguns jogadores de forma acentuada, Elias, o Poveda, que começou muito bem a Série B, o Todinho, que não consegue ser aquele Todinho do ano passado, né? O Vila vive o Uma, drama de dois uma jogadores. sequência de desfalques muito grande, né, Charles? Todo jogo são 3, 4 jogadores.
dois jogadores que, para mim, são peças fundamentais dentro dessa estrutura atrás do Lacerda, que poderiam ser do Luizinho, o Arilson e o Igor Henrique. O Igor Henrique é impressionante, assim. Eu acho ele um jogador muito importante para o Vila, mas da mesma forma, você não conta com ele, porque vira e mexe ele está ou suspenso ou contundido, mais É, contundido que suspenso. O E mais custo-benefício contundido e dele é suspenso muito que alto, jogando. né, Charles? O Sim, custo-benefício dele tá ficando alto, porque é toda hora fora, por um motivo, por outro, toda hora fora. Então, assim, é uma situação realmente complicada. Eu até destaquei depois aqui no canal, depois da derrota da última rodada, nem foi dessa. O Vila, nas 8 primeiras rodadas, Charles, ele fez gol em 6 dos 8 jogos. Ou seja, era um ataque que frequentemente estava marcando. E o Vila tomou gol só em 4 jogos de 8. Ou seja, metade dos jogos o Vila não tomou gol, passou zerado. Então, para você ter ideia, um time que quase sempre marcava e com boa frequência não tomava, estava em segundo lugar. Né? É uma combinação perfeita. A questão é que isso mudou e o Vila perdeu. Para mim, o Vila entrou num caos técnico. Que o Luizinho pega esse caos técnico e mantém esse caos técnico. Porque o Vila, tem hora que você para o ataque, mas a defesa continua funcionando. Tem hora que você passa a falhar mais defensivamente, mas o ataque continua funcionando. O Vila parou, os dois, deu um colapso. Porque o ataque parou de funcionar. O Jean Mota fez esse gol de pênalti, Charles, depois de 602 minutos. Tinha 602 minutos que o Vila não fazia um gol. 10 horas, 602 minutos são 10 horas e 2 minutos que o Vila ficou sem fazer um gol. E a defesa passou a tomar gol em todos os jogos. Nos últimos 8 jogos, a defesa do Vila tomou gol em todos. Aliás, nos últimos 7 jogos, porque tomou contra o Atlético Paranaense e depois tomou nessas 6 derrotas consecutivas. Então, a defesa que tomava gol apenas em 50% dos jogos passou a tomar gol em todos os jogos e algumas vezes dois. Né? Tomou 3 do América, tomou é, 2 agora da equipe do Amazonas, então entrou em colapso. Então vamos ver se o Luizinho vai conseguir tirar o Vila desse colapso diante do Atlético. Charles, muito obrigado pela sua participação aqui no Dois Toques, nessa primeira edição, e com certeza eu vou te passar muitas demandas, lembra lá de quando a gente falava em demandas lá na 770? Natália Freitas adorava esse termo, as demandas. adorava uma demanda. E aí, ver se toda semana aqui a gente consegue contar com a sua participação, que muito abrilhanta o Futebol 62. Nosso canal vai chegar aos 10 mil inscritos agora, já entramos aí na contagem regressiva, né? E com certeza você tem muita participação nisso. Ah, quem dera, né? Você que ainda não fez a inscrição, faça, participe aqui da rede de inscritos do canal Futebol 62 e é só me chamar, Juliano. Se tiver essa semana aí para falarmos do Clássico, para falarmos do Goiás e algum outro tema interessante, pertinente, relacionado ao nosso futebol, né? Meu nome é pronto para o Dois Toques. Muito bem. Então, eu estive aqui ao lado de Charlie Pereira nesta primeira edição dos Dois Toques, falando sobre o técnico Luizinho Lopes, a situação dele no Vila Nova. Mas você, torcedor, também pode opinar, porque aqui a sua opinião tem muito valor. Fale aí, pode ser concordando com a gente, discordando, trazendo um fato novo, uma consideração diferente. O bom é você participar, tudo bem? Ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, deixe aquele like para fortalecer o nosso trabalho, para dizer que gosta do nosso trabalho e seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62. Fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.